Meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje meu convidado é o empreendedor Fábio Serrano. O Fábio vai contar para a gente essa experiência de vida sobre empreender, e também sobre mudança de rumo, mudança de rota, mudança de carreira. Fábio, seja muito bem-vindo, uma satisfação ter você presente aqui. E, explica para a gente como foi o início de tudo. Bom, Marcelo, primeiramente, muito agradecido mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouco, de estar passando um pouco de experiência. E o começo de tudo foi um começo normal, né? Assim, trabalhando no escritório de contabilidade, digitador, com 18 anos, 17, 18 anos. E dali vou para sou contratado numa consultora civil aqui da cidade, acho que ela nem existe mais. Dessa consultora civil, eu vou como operador de computador já, né, subi um pouquinho de nível. Ali, na verdade, reencontro um grande amigo de infância, né, que, a gente cresceu junto, se distanciou na adolescência e depois se encontrou na faculdade novamente, e ele que me ajudou lá a arrumar esse emprego como operador nessa construtora. Em determinado momento essa construtora ela ficou sem obras e eles normalmente, dispensavam todos os subordinados, né, e ficavam os encarregados. E aí o Gil ficou, eu saí, fiquei um tempinho ali sem fazer muita coisa, até que me indicaram dessa construtora para uma corretora de seguros. Certo. E aí começa a minha história com o seguro, que perdurou mais de 30 anos. E ali eu começo a aprender o seguro para informatizar, para informatizar é uma palavra Very old school. bem old school, É. de informatizar essa corretora, né, e já estava sendo feito um sistema, né, de desenvolvimento através de uma outra empresa, e eu ia intermediar isso, estava fazendo análise de sistemas na Unimap, e aí em Piracicaba, e aí comecei a intermediar, só que o sistema não caminhava, não andava, porque o escritório que fazia o sistema, ele não é especializado em seguro, ele é especializado em contabilidade. Então ele quebrava um galho lá do proprietário que era um amigo, já faz para mim o sistema, aquela coisa meio amadora, fundo de quintal, que acabava não andando. Sim. E nesse meio tempo eu comecei a especular, né, os gerentes de seguradoras que passavam por lá, né, pela corretora, sempre tinha, toda semana tinha gerente, tudo quanto é lugar. E perguntava se tinha sistema, se não tinha sistema, informalmente, um negócio muito boca a boca mesmo, né. E aí a gente vai, é menino novo, né, 20 e poucos anos, né, 18 anos ali eu já estava com 20 anos, perto de 20 anos, né. Fico empolgado, não, poxa, não tem, não tem, não tem, e aí na verdade, eu entro na faculdade, volto, e aí eu reencontro esse amigo lá da construtora. Ah, legal. E aí a gente começa a viajar junto, no mesmo banco, e tal. E aí eu começo a tentar convencer ele, fala: "Pô, é o da Gil Pessoa, sou muito agradecido ao da Gil, a toda a família dele", enfim. E ele começa tento convencer ele que é um mercado que a gente poderia ter oportunidade ali, que é um sistema para corretora de seguro, não existia ou quase tinha muito poucos. Uhum. Eu levo um tempo para convencer ele, mas acabo convencendo. E a gente não tinha condição ali, né, a gente eu o na corretora que eu estava trabalhando, eles me permitiram sair meio período, aí abri o escritorinho na sala da casa dos meus pais, junto com a Cris e com o da Gil. E só que ele ficava o dia todo lá na construtora, né, e a gente ia trabalhando no ônibus, escrevendo lá durante a viagem ida, volta, eu fazia análise, ele fazia matemática, a gente nem estava no mesmo curso. Enfim, a coisa começou a andar, a gente fechou alguns clientes, inclusive fechou alguns clientes, assim, tipo, eu falo que é o universo dá algumas pistas pra gente, né, ele dá alguns empurrõezinhos, assim, são sinais, né, que ele dá, que a gente acabou arrumando um cliente em São José dos Campos, sabe, então Nada a ver com o Rio Claro. então, inclusive São José dos Campos, a gente na nossa cabeça de adolescente e tal, pô, polo tecnológico, ITA, como assim não tem sistema, né, então você é aquela injeção de adrenalina que você recebe, né, e aí acabamos fechando isso daí, puta, vendi o almoço para comer a janta, eu emprestava carro de pai para chegar até, né, viajar até lá, só Sim. fazer implantação de sistema, um negócio
muito custoso, muito duro, né, no começo. Enfim, e aí infelizmente nessas indas e vindas aí, o Dagil, numa determinada sexta-feira, né, 20 de maio de 1994, eh, ele passa na minha casa para pegar uma apostila de matemática financeira, porque os professores eram os mesmos e a apostila era a mesma. E essa matemática financeira eu sempre gostei muito, preenchia tudo e era com consulta. Ele passou ali na minha casa e eu não tinha aula. E ele pegou essa apostila, eu entreguei para ele nem saí, entreguei pela janela, tal, aula, tal, isso aqui. E aí nesse dia, infelizmente, ocorreu um acidente aqui na Rio Claro Piracicaba, acho que é de conhecimento da maior parte das pessoas que entre 40 e 50 anos sabem o que eu estou falando, que foi um dos ônibus da Unimap teve um acidente com um caminhão, e ali vieram a falecer 19 pessoas e 19 alunos, né, estudantes, e um deles foi o Gil, e naquele dia eu não fui, né. Enfim, esse é o primeiro grande desafio, né, que a gente acaba tendo, e a gente tinha já assumido alguns compromissos, eu fiquei eu costumo dizer que eu fiquei um pouco goiaba durante um mês e pouco, eu realmente, acho que foi a primeira pessoa que eu perdi, assim, de muito perto, muito abruptamente. Enfim, e aí eu acabei, viajando, né, fiquei esse mês fora, a Cris ficou aqui cuidando de tudo, tal. E aí quando eu voltei, eu até durante a questão ali de toda aquela comoção que estava, a gente tem um amigo em comum, 2 amigos na verdade, que me aproximou e ali eu realmente estava muito confuso, e tal, mas ele deixou ali uma oportunidade, né, de um dos amigos nossos que estava na minha sala continuar, né, porque ele é programador também. E aí eu deixei, acabei indo viajar, voltei, mas esse amigo, que é outro, o Johnny, né, no Agra, Johnny, valeu, você lá atrás você segurou uma bronca monstro, né. E ele continuou, ele deu continuidade, a gente continuou entregando, ele continuou fazendo o sistema. E essa é uma das partes piores, assim, né, que eu costumo dizer que eu ainda agradeço muito isso sempre, porque ali foi um poço de força, um poço de energia, porque, se você passa por isso, dificilmente você tem por o que você não passa, né. Então, no momento você não tem essa percepção, mas eu já tinha uma ligação muito grande com o agradecimento, então isso me ajudou também muito nesse momento, né. E aí depois a empresa segue, o Johnny assume, depois a gente tem mais um sócio, enfim, a empresa vai crescendo. Eh, eu encerro meu ciclo na empresa em 2021, a empresa tinha 50 funcionários, e a gente, faz a negociação dela para um fundo de investimento. Então é mais ou menos assim. O Caramba, é. final é muito resumido, mas Aham. aí passa-se por várias questões, né. Perdoe interromper, eu geralmente, né, divido em partes, né, essa etapa, mas eu vi que existe uma concisão muito boa, né, dessa sua narrativa de vida, né, e então eu deixei fluir, né. Eu que agradeço. E, mas por que eu tô falando isso? Porque parte desse processo é a gente compreender a natureza de um espírito empreendedor. Empreender está relacionado com um perfil. Diversas profissões estão relacionadas a um perfil. Existem perfis mais organizados e metódicos que têm a ver com uma carreira analítica, né, bancária ou com contabilística, e outras que são mais criativas, menos organizadas, mas mais Tudo. lúdicas, e cada ser humano vai se achando nisso. E a carreira, né, mas a ocupação, e existe um debate filosófico sobre profissão, ocupação e ofício, porque o empreendedorismo está relacionado ao perfil, mas é uma função, uma profissão muito experimental. Não tem posso ter que ensinar técnicas, mas é a vivência sobre tentar avançar, eh não dar certo, você ter alguns traumas até, por exemplo, a perda de um amigo fundador no meio desse processo todo de vida, e ao mesmo tempo, provavelmente se perguntar se vai, se continua, se não continua, e isso é a experiência empreendedora de fato, né. Por isso que, eu acabei, me prendendo na sua narrativa, porque isso é uma construção, o início, pô, sem dinheiro, pega o carro do pai, mas se virou.
vai lá e faz acontecer e descobre e ao mesmo tempo que faz a vida acontecer a partir daquele sonho inicial, né. Então, E assume responsabilidades, né. isso. Isso meu pai me ensinou muito, né, a questão de assumir responsabilidade. Tinha acho que 2 ou 3 sistemas, acho que 2 na cidade ali, e um ou 2 fora da cidade, e um em São José dos Campos. Então, tudo bem, é terrível o que acontece, mas, falou mais alto a responsabilidade, Sim, né, de você assumir e dar continuidade, sim, e não, né, e aí você aí é uma bifurcação de vida. sim. Porque você pode ficar ali sua vida inteira, se agarrando a isso, e se desculpando e ficar: "Poxa, aconteceu isso", um coitadismo, né, que não é certo nem errado, às vezes é muito da natureza de cada um. Perfeito. Mas, ou você ir por um outro lado, você assumir uma responsabilidade, você mergulhar no trabalho ali, você vê que tem, o universo te colocando pessoas para que aquilo continuasse, Uhum. e você faz continuar. Então E ao mesmo tempo que é honrar, né, honrar a alma da pessoa, né, o legado dela dentro da própria continuidade do trabalho, né. E eu acho que isso é muito legal ouvir você falar, porque, hoje parece que empreender é fácil, né, e empreender não é fácil. Existe essa autorresponsabilização, né, em fazer dar certo, totalmente. porque fica a pergunta: você chegou a quebrar nesse processo ou não? Então, essa foi uma das essa primeira lombada gigante, né, que a gente passa, aí depois a gente tem o lado o financeiro, né. O financeiro é como eu falei, você vende almoço para comer a janta e você vai e por inexperiência, você assume, responsabilidades que não deveriam ser assumidas, que são na verdade irresponsabilidades. Mas você não sabe, assim, você sabe que não está gerando caixa de uma forma, natural, né, mas você faz, porque não tem alternativa, você precisa fazer aquilo, para dar giro, para você se sustentar e rezando para que rezando não, trabalhando e rezando, né, e agradecendo, para poder, encontrar ali um cliente, uma negociação maior, e é exatamente o que acontece depois. Mas você quebrar, eu falo que foi o maior MBA que eu poderia fazer de finanças na minha vida, ou qualquer um que tenha que esteja com dificuldade, com dívidas, agradeça essas dívidas, agradeça as dificuldades, porque ela vai te ensinar que nenhuma faculdade ensina, nenhuma faculdade, nenhuma, instituição te ensina a quebrar e te ensina a ir lá bater na porta do fornecedor, do colaborador e falar: "Viu, eu tô devendo, eu vou pagar, mas eu consigo dessa forma, desse outro jeito eu não vou conseguir, tudo bem?". E aí você tem quem aceita, quem não aceita, etcétera. E aí, mais importante do que isso, você vai e compra. Isso é de uma eu não consigo explicar com técnica, mas é de uma magia, é de uma você abre um portal, eu acredito, quando você realmente assume a responsabilidade e honra o que você se comprometeu a fazer, você abre um portal de prosperidade que no momento você não entende isso. Mas logo agora, olhando de fora, fica muito fácil. Uhum. Mas lá, a gente vê que fazendo isso, logo adiante a gente conseguiu, ok, um contrato melhor, com uma empresa maior, distribuir o software no Brasil inteiro. Então você vê que são pequenos milagres, né, que vão acontecendo, que na verdade não eu entendo como milagres, mas eu entendo que sejam reações a ações que você tomou. E e as principais ações tomadas é assumir a responsabilidade pelos problemas, pelas dívidas, ir lá, dar a cara a tapa, falar: "Olha, eu tô devendo, eu me comprometo a pagar, eu consigo pagar isso", ir lá e pagar. Perfeito. Então isso é muito forte, entendeu. Então eu só tenho a agradecer as dívidas e os problemas financeiros que me transformaram em outra pessoa, os cuidados, tanto profissionalmente como pessoalmente, de olhar ali, vigiar, de estar sempre levando a ferro e fogo o grande gargalo da vida, que é o financeiro. Sim, sim. Você é agradecido ou você é muito agradecido?
Eu sou muito agradecido. É Muagra. Muagra. Explica pra gente essa questão do Muagra. O que que é isso? Como surgiu, né? Primeiro, quantos anos vocês têm hoje? Quantos Eu anos? 53. 53. Exato. Tá. Então explica pra gente, como surgiu essa ideia do muito agradecido? Então, essa ideia, ela começa antes de tudo, antes de empreender, antes de tudo. Ela começa com 17 anos, no banheiro da casa da minha mãe, meus pais, com um livrinho, um livretinho da Seixonoye, que na verdade minha mãe ganhava das amigas que iam nesse tipo de filosofia, e os mais antigos, ela entregava e minha mãe sempre colocava no banheiro, porque ela sabia que eu gostava de ler, que às vezes não tinha, né, celular, não tinha nada disso, né. Então era rótulo de shampoo, era o que tivesse para ler, eu sempre gostei muito de ler no banheiro. E aí um dia eu pego abro algum lugar que estão as revistinhas lá, pego e começo a olhar, como fiz várias vezes. E aí, nesse dia, eu passo por um texto que o título é Muito Obrigado. Em resumo, esse texto falava o seguinte: acorda de manhã, vai dormir à tarde, à noite, e nesse meio tempo, repete muito obrigado o maior número de vezes que você conseguir, sem se preocupar se você está sentindo ou não. Inclusive, se virem coisas negativas, agradeça, falo muito obrigado. Então, Marcelo, eu não sei te explicar. Aquilo fez sentido para mim Uhum. e eu comecei a fazer aquilo. Enfim, faço isso. Durante 19 anos eu repeti e incorporei realmente. Porque no começo você é mecânico, é um treino, né? Hum. Eu até brinco que o agradecimento é o personal trainer, né? Da humildade, do equilíbrio. Verdade. Mas é um personal trainer porque você tem que começar, mesmo repetindo, mesmo sem o sentimento. O sentimento ele aflora. E eu repito isso durante 19 anos. Aí eu lendo de novo um livrinho muito legal, que até recomendo muito, chama O Sucesso Está no Equilíbrio, do Robert Wong. É um japonês naturalizado brasileiro, e ele começa o livro sugerindo que você troque obrigado por agradecido, porque a gente não é obrigado a nada. Então faz sentido para mim aquilo também, falei: "Pô, legal, vou começar a repetir muito agradecido", e eu passo a repetir muito agradecido. Só que aí é muito mais rápido, durante uns 1 ano e meio, 2 anos eu faço isso. E aí tem uma veia criativa, né, tem uma veia de criar nome, criar produto, criar empresa, etcétera, negócio. E eu sempre gostei de trocadilho e de criar nomes. E aí eu junto as 2 coisas. E eu começo a assinar Moagra desde, eu preciso fazer a conta agora, mas de 19 mais 2, 21, até agora é Moagra. Eu começo a assinar e-mail, eu começo a fazer caneca minha, o pessoal na empresa já sabe que já faz as coisas com o meu rótulo, enfim, vira Moagra. Mas isso tudo totalmente desapercebido, sem saber o que ia fazer com isso depois. Mas é interessante, né, ouvir você falar sobre isso, porque não é algo que você criou, é uma inspiração e não é inspiração mercadológica, é uma inspiração filosófica, uma inspiração que você, une a sua própria a gestão da sua vida, né, e ela faz você pensar. É como você disse, né, no começo é mecânico, no começo eu estou lá me instruindo o meu cérebro a se acostumar, depois eu começo a pensar sobre isso, depois ainda começa a reproduzir, né, colocando no e-mail e falando com as pessoas. Isso é muito interessante porque, eh eh, acho que é da natureza, não ia falar de todos os homens, mas de alguns homens, né, se sobressair, né, ou deixar a sua marca no mundo. E pelo que parece essa sua forma de ver o mundo, né, ela faz parte desse contexto. Mesmo porque eu estava lendo, antes de a gente começar, aquele material que a gente sempre envia para as pessoas para entender um pouco da história de vida, e como você falou sobre esse livro, né, sobre do Wong, né, sobre trocar a palavra "muito obrigado" por "muito agradecido", aquilo me fez pensar, eu nunca tinha pensado nisso, porque a palavra "obrigado", ela tem por mais que quando eu Eu utilizo sinto obrigação. exato. E aí é um sentido até que a gente para olhar, pejorativo. Porque se for obrigado, pô, foi ruim. E se eu agradecer aqui porque foi bom, independente se aquilo me causou bem ou mal, eu tirei proveito daquilo, então eu estou agradecido por ter aprendido com aquela situação ruim, ou estou agradecido porque aquilo foi muito bom, né. Então isso faz a gente pensar e muda a nossa forma de até declarar as Mesmo. coisas, né. Pô, fantástico, fantástico
Fábio, aprender com você, Que né? legal, muito agradecido mesmo. Para mim é um privilégio poder estar falando sobre isso mesmo. E é um olhar, né? A gente tem mergulhado muito, né? Estou escrevendo também agora, enfim, estou bolando algumas outras coisas também ligado ao Moagra. eh, na verdade, você percebe que isso é um olhar, você treina. Eu até, ultimamente, tenho até falado muito sobre isso, a gente vê muito, mas a gente é o resultado que a gente repete. Podem Isso aí, prestar atenção. é exatamente isso. E em qualquer pilar da vida da gente, a gente é o que a gente repete. Então, saúde, trabalho, família, etc. Você é o que você repete. Então, você vai repetindo, repetindo e você fica bom naquilo, mesmo aquilo podendo não ser tão bom. É verdade. Você vai e fica bom, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção no que a gente repete. E repetir tanto, incorporar tanto o agradecimento, em mim, me fez eu fiz um vídeo ultimamente, uns últimos vídeos que eu fiz, é sobre um olhar, eu usava até o óculos para mostrar, para usar a metáfora. É como se você usasse um óculos. Depois de um tempo, você tudo que acontece na sua vida, ele passa sobre a prisma, sobre o óculos do agradecimento, sobre as lentes do agradecimento. Então a pessoa fala, até a Cristina assim: "Pá, pô, você nunca xinga, você não reclama, você não fica bravo?" Não, eu fico, eu xingo, eu reclamo, a questão toda é que o agradecimento, ele faz com que você volte a um normal, que para mim o normal é você cair Está bravo, né? tá equilibrado e falar: "Poxa, isso é mal, tal, mas ó, mas o que poderia acontecer também de ruim com isso? O que evitou isso poder acontecer?" Um exemplo clássico é um trânsito. O trânsito é um dia a dia, né, tem aquelas historinha das bruxinhas, né, então, anjo da guarda, o cara tá lá na sua frente, temos anjos da guarda que são mala, mas são anjos da guarda. Então, se você olhar para um carro que está na sua frente, está te atrasando, um congestionamento, com um olhar de agradecimento, você vai e querer enxergar que aquilo lá está te atrasando por algum motivo, que podia estar te evitando alguma coisa pior na frente, Uhum. e você nunca vai saber se é ou não a verdade, entende ou não? Por que não pensar dessa forma? Então o agradecimento te traz mais rápido, você pode dar aquelas surtadas normais de acessos de brava De raiva, sim, e aí você volta, e isso que ele faz você voltar mais rápido para isso. isso é legal. Então você olha, tem um olhar de mundo sempre sobre um prisma de poderia ser muito pior ou Uhum. poderia ser muito melhor, Exatamente. entendeu? E, pô, isso, essa contribuição que você tá deixando gravada aqui, né, para o universo, para quem que for assistir a gente, ela acho que é um dos pontos mais relevantes, porque, hã, as pessoas que vêm aqui falam da profissão, falam da experiência de vida, mas essa questão que tange a percepção de visão de mundo, né, sobre como encarar melhor o mundo. Sim, Ela está relacionada também, com um pouco do perfil empreendedor, mas principalmente de como a gente, eh eh, arrola esse perfil, como a gente vive ele de forma a prosperar, certo? Porque se eu sou um pessimista, eu vou parar de empreender, porque aquilo nunca vai dar certo. Mas se eu sou grato àquilo, e eu torno aquilo positivo do ponto de vista da experiência humana e da aprendizagem, então o próximo passo é dar muito certo. Né, então, poxa, poderia ter sido algo ruim, não, mas eu aprendi sobre isso, eu ajustei o caminho. E parte do processo empreendedor, o plano de negócio de um empreendedor, ele está organizado em a organização de rotas o tempo todo, sim, em ajustar as rotas. O PDCA fala sobre isso. Planejo, executo, eu analiso e ajo em cima disso. E a vida é assim, só que eu não vou parar de executar, eu não vou desistir. E a maioria das pessoas desistem, sim. né. Então, acho que isso é muito válido para deixar gravado, né, para as pessoas, para que independente da profissão, esse perfil de agradecimento, né, seja um chefe ruim, que a gente aprende a engolir sapo, porque algumas vezes na vida é necessário, Sim, ou até muitas vezes na vida, sim, e voltar, você pode até ficar com raiva, mas se sabendo que se você sair do eixo, você vai ter consequências, né. Mas independente se um cliente que não te pagou ou um fornecedor,
né, não te entregou o material, mas viver com isso, saber administrar esses sentimentos, é algo que torna o caminho do homem próspero, eu acredito. Exato, e aí você tem, por exemplo, você falou do chefe, né, a gente tem que agradecer teu chefe, porque entende ou não? Sim, Ele pra onde vai a cabeça? Que eu tenho um trabalho, né, se eu tenho um chefe, eu tenho um trabalho. De repente ele não é aquele modelo de chefe ou de líder que, tá, mas você sai da sua casa, vai lá, trabalha e você tem o seu sustento. Então tem uma série de detalhes ali, que e o chefe também duro, difícil, que faz coisa errada, ele todos estão me ensinando, né. Tem um curso que eu fiz uma vez, muito tempo atrás, que tinha uma frase muito legal, eu não vou saber de quem é, mas, ele fala que a gente não tem amigo nem inimigo, a gente tem professores. Então, você precisa querer enxergar dessa é forma, verdade. né. É a questão do óculos, sim. Então você precisa se enxergar. Então o cara tá fazendo ali, ele é mau, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, ele faz errado, mas ele tá na verdade te ensinando, Uhum. mesmo que te ensinando a como não fazer. Exatamente isso. Então ele tá te ensinando Estava pensando. e por isso e só por isso você também tem que se agradecer. Então é muito louco isso, essa questão do agradecimento tem me pego muito assim, o agradecimento ele traz a gente, ele faz que é o agradecimento? Ele é presente e ele é passado, ok? Ok. Dentro do mundo atual, eu acho que essa é a grande pílula. Cara, sem preciosismo, Marcelo. Não, eu entendo o que você está falando, eu entendo. Ela é a grande pílula, que é a oração, vamos pensar para quem gosta de falar de oração, enfim, o texto, enfim. Mas ela é uma palavra, é é uma oração, vamos falar oração para ser bem entendido. É a Sim. oração mais curta e uma das mais poderosas que tem, porque quando você é agradecido, você já respeita aquilo, você já ama aquilo, e você isso o que eu queria falar é isso, essa pílula é uma pílula contra um mal do futuro, que é pensar somente sobre o futuro, Hum. que é estar scrollando ali e tá vendo o que você não tem, tá olhando só o que falta. Então, hoje as redes te levam para um mundo do que falta, e a gente tem que estar sempre por isso que tem que treinar, tem que usar esse personal trainer para treinar a estar sempre vendo o que você já conquistou, Sim. que até onde o que você já remou, né. Então você já remou muito, às vezes a pessoa fica olhando: "Ah, mas tem um monte de coisa para remar lá", cara, mas o que você já remou, o que você já construiu. E isso é mágico também, isso faz com que você se fortaleça, porque faz com que você, entenda que você é útil, é vitorioso, dentro do seu universo, Hum. dentro da sua vida, independente do que você faça. Então olhar para trás e olhar para o presente é um antídoto hoje, para uma sanidade, acredito, mental futura que se você não ficar atento, você só fica olhando o que você não tem. Perfeito. E a gente vê esse olhar para o futuro e essa preocupação com as coisas que virão, né, a ansiedade, né, e você administrar o presente, né, olhando para o passado, né, vendo justamente o que você alcançou, que você o fardo que você deixou, né, e as experiências que você acolheu dentro de si, eles te promovem justamente o que você falou, a ter uma sanidade, né, nesse mundo tão caótico, super informatizado, informativo, né, e tão cheio de novidades, seja inteligência artificial ou as inúmeras formas novas de fazer as coisas velhas, né, Exatamente. isso faz muito sentido. Eu vou fazer um gancho só dentro da minha filosofia, eu sou cristão, né, Legal. então, quando você fala repete isso muitas vezes, né, Deus fala: "Orai sem cessar", né, e quando você fala: "Agradeça o tempo todo, faça essa oração que é curta", Deus fala: "Em tudo dai graças". Isso tá e aí o ponto é essa colher sobre isso. E aí eu quero que você feche essa nossa conversa sobre como foi essa sua virada de chave quando você vendeu o seu negócio, que é através desse processo de vida colher isso tudo que foi esse muagra que foi plantado ao longo da vida. Como é que foi essa virada de chave? Muito legal a pergunta. Então, ocorre a negociação em 2021, e aí eu fico sem chão, mesmo achando que o meu chão estava no tênis, né, porque eu: "Ah, não", você quer se agarrar a uma tábua de salvação. Tênis e esportes, praticava tênis. Praticava tênis, mas eu ia, sei lá, abrir uma loja,
fazer alguma coisa para um evento de tênis, enfim, eu ainda não sabia o quê. Uhum. Mas eu passou aquele toco ali na minha frente, eu sempre, né, o tênis, me trouxe os melhores amigos, trouxe meu mentor, né, o puta, no Agra, Zé é um cara que me ajudou demais, assim, a entender essa parte de: "Poxa, calma". Quando eu comecei a jogar tênis na era Google, eu fiquei doido, assim, eu queria jogar direto. E aí eu, puxa vida, cheguei a quase perder a empresa. Um dos outros momentos que eu perdi a empresa foi isso. Perdi a mão, comecei a viajar, comecei a ir atrás de torneio e tal, e comecei a abandonar a empresa. Uhum. E aí esse amigo fala: "Poxa", fala: "Calma, pô, põe isso aqui no forno, baixa o fogo, né, essa parte do tênis, vai focar naquilo que põe comida na sua mesa, Legal. empresa". Então são os mentores, né, cara, então é isso. E aí, com o tênis, né, com essa história com o tênis que eu tenho, eu cheguei num ponto aonde a hora que eu vendo a empresa, eu falei assim: "Nossa, é isso". A gente trouxe até o Meligeni pra cá, para ela ter fazer uma palestra no clube, né, de campo. E aí foi muito legal, foi um sucesso, tal, tal, tal. E aí na sequência eu peço pra Cris, falo: "Cris, já que o negócio tá tomando um rumo forte mesmo, vamos fazer essa identidade digital, porque eu quero me posicionar corretamente, que é isso que a identidade faz". Ela Uhum. ela tem lá o trabalho dela, né, de fazer aquele questionário que você acha que é ingênuo, né, mas tem um monte de pegadinha ali. E aí, preenchendo aquilo, eu, numa das perguntas, simplesmente eu retorno, juro, sem brincadeira, eu retornei para o banheiro da casa da minha mãe, sentado, lendo o texto "muito obrigado, cara". Que E aí eu falei: "Para, não é o tênis". Eu tentei me agarrar numa situação para manter um ambiente corporativo, minha rotina corporativa, tal, 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 mas não era aquilo. até algo que lhe dava prazer. Não, muito, Uhum. muito, enfim. Até recentemente vi uma frase de um podcast que eu assisti aqui, o cara até falou uma coisa que faz muito sentido, né, que falou assim: "Não misture seu hobby", o pessoal mistura muito. Não, e fez sentido para mim, é recente, foi semana passada. "Não misture seu hobby com o seu trabalho, que se não der certo, você perdeu um hobby e você perdeu o trabalho". É verdade. Entende? Então faz sentido até, né. Então, mas eu ali naquele calor da emoção, eu sem o chão debaixo de mim, eu simplesmente fui me agarrar naquilo que eu mais me dediquei, assim, fora da empresa, né, que foi o tênis, jogar, tal, enfim, as amizades. E aí vou fazer isso. E aí fazendo o questionário lá, o trabalho que a Cris aplicou em mim, me vem, assim, claramente essa imagem de eu ir lá, e aí, ô Marcelo, cara, aí é engraçado como tudo fez sentido, sabe. Como eu disse, eu fui criando conteúdo interior na minha vida para mim, só para mim, para quem está muito próximo de mim, sobre agradecimento, meu mantra, e fui criando coisa, e fui criando, criei logotipo, registrei cara, assim, coisa porque eu já tinha uma noção de empreender, eu tenho uma noção de como empreender. Claro. E tudo aquilo que eu faço, já faço, eu não sei, a minha mente é assim, vou lá e registrei marca, patente, fui lá, fui registrando, fui fazendo as coisas. Mandei fazer um logotipo do jeito que eu achava que tinha que ser, enfim. E aí, mas nunca imaginando o que fazer com isso. Para mim, era para eu estar olhando ali na minha caneca, estar olhando minhas coisas, minha prancha lá, meu longboard que tem a logotipo, enfim. E aí quando conclui a venda, eu fico goiaba, né, durante um ano quase, porque a transição ela quem fala que está preparado, dificilmente está 100%. Certo. Porque você fica realmente sem a rotina corporativa, e isso é cruel, né, a ponto de precisar ajuda, né, eu sempre me aconselhei também Sim. emocionalmente, então consegui ajuda, tal, e fui norteando. E aí, quando vem essa questão do Muagra, eu falo para ela, eu falei: "Cris, é isso, eu não tenho eu tô aqui no planeta Terra para isso, eu tenho que ser o livrinho, eu tenho que ser aquele livrinho para quem eu quiser, para quem eu puder. E Hum. agora com as redes, com tudo, fica um pouco mais fácil, né. Então eu vou ser esse livrinho, eu vou ser o post-it de muito agradecido, Muagra ali, que independente de ser Muagra, tá, porque a gente fala Muagra, às vezes você está falando: "Não, tem que ser Muagra", não, é muito obrigado, é muito agradecido, enfim, é gratidão.
interessa a palavra que você usa, Uhum. interessa você incorporar isso na sua vida, Sim. né. Então eu sou um instrumento, eu me entendo hoje como um hub, um nano-hub de distribuição de mensagem, da mensagem, da repetição do agradecimento. Isso transforma realmente a vida. Por que que eu estou falando isso? Porque querendo ou não, eu tive um sucesso, eu tive sucesso no meu empreendimento. Uhum. A empresa foi renegociada inclusive recentemente novamente, que aí realmente encerrou um novo ciclo para mim, agora realmente ela foi, de uma forma assim Extraordinária. extraordinária, inimaginável, foi, e aí para mim encerrou um ciclo realmente. Mas, independente desse sucesso, o agradecimento, quando eu falo que ele é o personal trainer da humildade, ele é, porque ele te mantém também com o pé no chão. Por quê? Eu acho que eu escrevi para você lá, que eu também criei uma palavra que eu gosto de falar que eu sou rendalizado, né. Uhum. E rendalizado se associa automaticamente à parte financeira. Legal, a parte financeira, na verdade, até antes de vender a empresa veja, pelo MBA em finanças que eu fiz lá atrás, né, na marra, Sim, sim. eu fiquei escaldado. Então, o que aconteceu? Eu comecei a controlar muito lá atrás já. Uhum. Então, realmente, eu levava muito seriamente isso, o financeiro, tanto da empresa como o pessoal. E aí, hã, eu passo por isso, eu passo pela venda, pela negociação, tal, então a parte financeira, ela é realmente ela é muito bem resolvida. Sim. Só que o rendalizado, na minha concepção, não é a questão do finanças só, ele é um triângulo. Uhum. Ele é a saúde em primeiro lugar, porque esse Robert Wong também, ele fala uma coisa sobre a saúde que é muito legal. Então você pode ter, ele põe um número, né, na época do livro, como é muito antigo, ele põe 1.000.000, né, 1.000.000 hoje qualquer um tem 1.000.000, né. Uhum. Pelo menos nas redes, pessoal que Eu tem, ia né. falar que tem, né. Exato. Pelo menos parece que é a mais alcançável. Ah, É. virou banana. Aham. Então, é brincadeira, 1.000.000 pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas, ele põe o número 1, assim, e põe 1.000.000 na verdade, que faz uma metáfora. Sim. Aí ele falou assim: "Tira 1, o que você tem?". "Zero". Hum. "Nada". "O que é o 1?". "É a saúde". Então a saúde é o 1, cara. Você pode ter quanto zero para trás aqui você quiser, 1 bi, 1 tri, 1 quad, o que for. Se o 1 não tiver estruturado, você não tem nada. Uhum. Então, dentro desse do rendalizado é um triângulo, né, a saúde está sempre em primeiro aqui, e na base estão família e trabalho/finanças aqui. E dentro do triângulo está o agradecimento, porque é ele que mantém o equilíbrio entre essas coisas, entendeu? Entre esses pilares, entende? Isso dentro da minha humilde concepção. Não, perfeito. É interessante porque, assim, né, eh isso faz um fechamento, toda essa sua experiência de vida e para essa nova fase, né, porque, veja, você foi para uma nova fase vendendo a empresa, não é: "Tive que me virar porque alguma coisa aconteceu drasticamente", não, foi uma tranquilo, foi uma decisão, e mesmo com uma decisão organizada, as mudanças não são fáceis para ninguém, né. Exato. E você, fechar essa sua trajetória, né, não é o término de nada, É uma fase. é uma fase, Eu é o chamo término da é a vida. fase é uma fase do vida game. Fosse uma fase, né, agora começa uma outra fase de devolução. É, Eu penso como devolução isso, que é eu não posso guardar isso para mim, sim, né, eu acho que essa questão do agradecimento eu tenho que passar adiante. sim, E tudo bem, é uma coisa que não é do noite para o dia. Até é, sabe, porque a hora que você começa a agradecer, é muito louco isso, porque começa a saltar aos seus olhos coisas que você antes não via para agradecer. E isso vai virando uma bola de neve do bem, entendeu? uhum, Então, isso que é bacana. Então, é de uma hora para outra, sim, se você começa a treinar, que nem você vai para academia, sim, você não vai ter músculo no primeiro mês, não hum. vai, mas eles estão lá, eles estão se mexendo, eles estão, existe A mudança começou. ela começa a Hum. acontecer, entendeu? Então, e aí você vai recebendo esses sinais de que está mudando. Então, Dor muscular é o começo, né, é o sinal primeiro sinal. exatamente. É legal. E esse ciclo aí, ele para encerrar essa questão do o que é mais legal nisso tudo, Uhum.
é que eu realmente não, por mais intuitivo que eu seja, que eu peço, busco, eu criei uma oração, um texto que eu mentalizo todo dia, etc, que tá ali isso. Por mais que eu peça essa intuição, o universo ele foi muito, assim, muito sábio. Deus, o universo foi muito sábio assim comigo, porque ele parece que ele esperou eu concluir toda a fase de início, trabalho, sofrimento, começo de uma e você começar a ver resultado, e aí prosperidade, e aí a empresa está no pico, e aí você realiza ela, e agora realiza de novo com a galera que ficou, e essa foi muito legal de você entregar, passar o bastão para quem realmente foi muito escolhido a dedo isso, né, de você não se livrar daquilo, porque, cara, são pessoas ali que me ajudaram a estar onde eu tô. Então é importante que a empresa fosse passada para quem não fosse quebrar a parede, que a gente fala, né. Até você fala, né, nessa conversa que nós tivemos previamente, né, do texto, que você escolheu muito a dedo o fundo que comprou a sua empresa, Exatamente. né, não foi o primeiro que apareceu, leva lá, não é nada disso. É muito bem orientado Hum. também, indicado pelo meu mentor, pessoa que vendeu, no caso lá a empresa dele, ele indicou, e esse cara muito bom, e ele chegou, olhou os números, falou: "Meu, se vocês tiverem calma, vocês fazem o melhor negócio que vocês vão fazer na vida. Mas precisa ter calma, porque vai aparecer de tudo". E realmente apareceram empresas gigantescas, apareceram coisas assim absurdas que você nunca imaginaria. Só que aí foi afunilando, e aí apareceu um modelo de negócio, de fundo, chama Search Fund, né, que é novo no Brasil, e trazido pelo cara que é o CEO da empresa, que foi o CEO da Azure, né. Enfim, ele a hora que eu vi aquilo, eu falei: "É isso". Porque são pessoas são investidores Uhum. financeiros, um CEO vai vir, ele na verdade que vai selecionar a empresa, essa empresa tem que gerar caixa. Mas eles não são do business, eles não são do seu mercado. Eles não são do mercado de sistema para seguro, entendeu? Eles são financeiros, eles botam o dinheiro lá e espera que quase um venture capital. Sim, sim, perfeito. Então, aí o que acontece? Aí, eles fazem, só que eles não, como eles não são do negócio, eles precisam de todos. Então essa era a essência. E aí você faz, né, esse Gabriel, sou muito agradecido, Gabriel, também agradeço a ele. Agradeço a toda eu quero deixar registrado, agradecer todo o pessoal, principalmente o pessoal dos executivos ali da Ágil que me ajudaram muito na transição, o Billy, o Juninho, o Léo, o Natal e o José Roberto. São pessoas que, sabe, estão lá até hoje, né, estão na empresa. E ajudaram muito nessa transição, mas o Gabriel realmente é o cara que veio com essa fórmula mágica, né, de não quebrar a parede, não derrubar, não mandar embora, não aproveitar todo mundo, trazer muito pouca gente, né, de fora, e isso realmente funciona, porque isso preservava o legado da empresa, entendeu. Perfeito. Então é isso. E essa transição que você fala, não sei se você quer retomar para aquela parte do Moaga pra só para eu não esquecer. Sim, sim, por favor. Eh, então o universo ele faz um negócio muito louco, que ele não me entrega de bandeja, mesmo eu sendo intuitivo, e tal, eu nunca me veio à mente que o Moagra, agradecimento, tal, pudesse tornar algo a ser, espalhado, a ser compartilhado de uma forma mais séria, uma forma mais profissional, já que eu aprendi, eu sei como fazer, Uhum. eu fiz bem feito durante a minha empresa, então eu sei como fazer agora. Obviamente tem que estar com as pessoas certas do lado, e só que isso só vem à minha cabeça depois que eu fecho, termino a fase um do Vida Game aí, e aí, estando sem nada, com a mente vazia, a intuição entrega de novo. Lógico, tem as mãos, né, Ainda assim, ainda tem as mãos das precisa pessoas. das pessoas. Não, tem as pessoas. Se a gente não faz nada sozinho, Não, sozinho. Então é isso, então eu só fico sabendo que tudo isso ia virar o que virou, o que está virando, uhum. depois que eu concluo a Fase 1. a fase um. Então é engraçado, não foi me entregue isso, você entendeu? Sim.
Então é interessante falar isso daí, só que já havia um conteúdo, assim, muito forte, já construído com essência, né, Uhum. não com essência, vindo de dentro mesmo, vindo do Quase forçado, né? forçado, uma coisa muito natural da minha natureza. E eu sempre falo que aqui eu sempre aprendo muito, né, ouvindo as pessoas e as experiências de vida. Imagina. E aproveito para agradecer toda essa aula de empreendedorismo, de fato, como eu disse lá no começo, né, ouvir você falar é enxergar um pouquinho sobre o que de fato é empreender, né, essa trajetória. E eu gostaria de, né, a gente está chegando no final desse bate-papo, gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para essa nova, sempre falo nova geração, mas não, melhor, para essas pessoas que talvez estejam chegando na mesma fase de transição que você, que, passaram por esse desafio de vida e agora precisam decidir sobre o que fazer, como fazer, e que tudo vai dar certo, ou já deu muito certo e agora vamos para a fase 2. Exato. Qual que seria a grande dica? Olha, são são várias dicas, mas eu acho que eu selecionaria, assim, uma dica, dentre várias, busque um mentor, né. A parte de mentor, uma pessoa que vai te aconselhar, normalmente essa pessoa ela está no seu círculo de amizades, ela está ali, é uma pessoa que você admira, uma pessoa que você olha e fala: "Poxa, aquele conjunto de valores tem a ver comigo", não tenha vergonha disso, não tenha seja humilde, né, seja humilde para pedir ajuda. Eu acho que hoje em dia falta muito isso, tudo o ChatGPT responde, tudo a gente não precisa pedir ninguém, e é justamente o contrário, né, porque a gente precisa sim das pessoas, essa figura do mentor ela eu deixaria isso, porque esse mentor que eu tenho fez diferença da vida que eu teria sem um mentor para a vida que eu tenho hoje. Então sou muito agradecido ao Zé, ao Agra Zé por tudo. E na linha de mentoria, você tem as pessoas mais próximas, né. Eh, Até antes do mentor, né, você tem que ter uma no meu caso, eu também sou muito agraciado, muito abençoado de ter uma família, ter uma esposa e um filho que são parceiros, a esposa que estava de bicicleta comigo lá atrás, né, andava comigo de bicicleta quando a gente mal tinha começado a empresa, e ela está comigo até hoje, então ela passou por todas essas transições, todas essas ondulações do caminho. Então, ter uma família nuclear, né, estruturada, também faz toda a diferença, e fora não posso deixar de agradecer especialmente a minha irmã, a Cris Serrano, que de novo, despertou dentro de mim o a luz que apontou pro Muagra poder estar sendo espalhado do jeito que a gente está espalhando. Então é isso. Fantástico, Fábio. Mais uma vez, muito obrigado, ou melhor, Muagra. Ô, antes de terminar, só queria trazer Opa, me lembra assim, presente. é uma isso aqui é muito legal, Vida. isso aqui é o meu texto, oração, mantra, enfim, você pode colocar aí, Sol, ar, água, terra, eu interior, lua. lua e estrelas aí, né, no caso, isso aí é muito interessante porque, independente de religião, independente de crenças, etcétera, eu chamo isso, né, esses elementos como os representantes oficiais dos deuses. Seja o Deus que você acredita, ok? Então, e para as pessoas que não acreditam, é só também olhar para eles, né? Então, eles todo dia estão fazendo com que a gente tenha luz, tenha energia, tenha fluidez, água, respire, enfim. Esses são realmente para quem eu peço conexão, peço a conectar com a abundância, com a sabedoria, com a energia deles, para que eles me ajudem a sempre estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Essa é a minha oração. E aí tem essa aqui na verdade é um agradecimento, é um alimento para a alma e para a mente. E aqui é uma canequinha com
roupas de logotipo aqui do Moagra, que é o alimento do corpo físico, né? Um cafezinho, um chá. Mim também? Esse é seu. Mais 2? Puxa vida, agradeço muito. E esse daqui é o Moagrômetro. E muito bonito o seu logotipo aqui, inclusive. É, o logotipo é legal. E esse aí tem o de trás que a gente está começando a querer ver, que depois a gente vai conversar. Se pode agradecer, né? Que a gente pode agradecer, que é da voz aí. Isso aqui é dentro da minha linha de maluquice de criação, é o Moagrômetro, né? Que na verdade é assim, uma metáfora, né? É um contador de pessoas, isso, né? Vamos olhar aqui, pessoal, que legal, com um contador de pessoas. Contador, na verdade eu coloquei mas aqui que eu tive o insight de criar alguma coisa que você pudesse contar os agradecimentos, né? Você treinar o agradecimento. Se não quer treinar o agradecimento com isso, você pelo menos deixar ele na sua mesa, deixar na minha cabeceira, para você, a hora que bate o olho, você lembrar de agradecer. Dá uma olhada nisso aqui. Que legal. Pensa numa ideia legal, cara, porque a gente tem vários mecanismos de passar o tempo, de moral fixing, não sei o quê. Isso aqui é bem objetivo, assim, no sentido de que tem uma função, né? Então, um treinamento. E faz até um barulhinho, né? Você tá lembrando quantas vezes você agradeceu e tal. Mas mais do que isso, às vezes é só dele estar no lugar, eu vi muito isso. No começo eu usava muito ele, agora ele tá no meu lugar lá, na minha cabeceira. E às vezes você bate o olho nele e lembra, puxa vida, aqui, ou alguma coisa que acabou de acontecer, ou vou tomar essa água, tá, enfim. Qualquer coisa. Acho. Muito agradecido. Muito agradecido. Agradeço também. Um prazer. Muito prazer meu. Satisfação. Obrigado pela oportunidade. E para você que chegou até aqui, Moagra. Um abraço. Moagra. Olá, estou aqui para lhe mostrar que existe um caminho claro e validado para você crescer na sua vida pessoal e profissional. E que a diferença entre alcançar novos patamares está no fato de estar com as pessoas certas ao seu lado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Neste vídeo, eu vou te mostrar como o ecossistema da usinaria transformou os meus resultados e transformará os seus também. Não se trata apenas de um glow-up visual, mas de um reconhecimento público das qualidades e capacidades individuais. Se eu e os nossos clientes mudamos, cada um da sua própria perspectiva de crescimento, você também pode. A usinaria é para você que deseja aumentar seu faturamento, ser reconhecido publicamente como autoridade, melhorar a gestão da sua empresa em todas as frentes: financeira, liderança, processos, comunicação, marketing, comercial e muito mais. Contamos hoje com mais de 30 consultores especializados e esse número cresce a cada dia. E antes de mais nada, eu preciso te explicar uma coisa: a diferença entre mentoria, assessoria e consultoria. A mentoria é mais diretiva, instrutiva, direcionadora. A assessoria, ela faz alguma coisa por você. E a consultoria é uma via de mão dupla, onde nós trabalhamos juntos para conquistar o seu grande objetivo. Mas a usinaria não é para todo mundo. Ela não é para os preguiçosos, por exemplo. O resultado que você busca precisa do seu comprometimento e trabalho. Ela também não é para quem quer permanecer na zona de conforto. Sem mudar, não se alcança novos objetivos. E ela não é ainda para quem tem o perfil CLT e se conforma em uma rotina fixa de trabalho. Aqui é para quem deseja ganhar mais e está disposto a se dedicar para isso. No pain, no gain. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns casos de pessoas que já participam da usinaria. Meu nome é Ellen e conheci a usinaria através de um amigo. Já tenho 6 meses com eles e vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Com a minha experiência, eu pensei que a minha dificuldade seria apenas em entrar para o digital. Mas conhecendo a usinaria, eu descobri que eu tinha outras dificuldades que eu pudesse melhorar, que foi a questão de gestão da clínica, a gestão principalmente financeira, a minha comunicação, a minha gestão pessoal e a minha gestão com pessoas também. Eu passei pelas esteiras já, eu passei pela consultoria de oratória, pela consultoria de imagem, pela consultoria de gestão de pessoas e agora estou na gestão financeira. A usinaria, ela foi uma transformação muito grande para mim. Ela foi muito além do que eu imaginava em tão pouco tempo. Eu me transformei muito, tanto pessoal quanto profissional e no digital, que era o que eu mais estava buscando. Gravar esse vídeo aqui já é uma grande vitória. Eu tinha muita dificuldade em gravar vídeos. Muito obrigada, usinaria, por fazer parte do meu negócio. Eu
me chamo Renata Graziele Gomes Scalha, eu sou advogada previdenciarista, já atuo como advogada há 11 anos e esse ano eu conheci o trabalho da usinaria. Eu estou muito feliz com o trabalho que eles vêm desempenhando. Essa parceria nossa está dando super certo. A gente está conseguindo pensar bastante sobre formas de crescimento, pensar em a minha função como advogada, a advocacia como um negócio, e isso tem trazido muita coisa boa aqui para o escritório. E para mim também, eu agradeço muito. Olá, meu nome é Gustavo Dávila, sou médico veterinário, formado há 17 anos e responsável pela empresa Clínica Veterinária Bicho Solto, aqui em Rio Claro, há 10 anos. E hoje eu gostaria de agradecer a todos os profissionais e parceiros da empresa Usinaria. Iniciei um projeto em março deste ano, com diversas consultorias que foram realizadas, como oratória, comunicação, marketing e mídia digital, com melhorar a forma de se vestir, e era o que eu buscava, melhorar a minha imagem e gerar maior autoridade e credibilidade sobre os assuntos. E isso tem me ajudado muito para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, fortalecendo ainda mais a minha identidade e dando relevância para a minha empresa. Meu muito obrigado a todos os profissionais da equipe Usinaria por essa oportunidade e um ótimo 2025. Eu sou empresário desde os 19 anos e já atuei em diversas áreas, como publicidade, na alimentação, na manutenção de refrigeração industrial, em licitações e consultoria empresarial. E hoje, com 20 anos de experiência como empreendedor e 10 anos como consultor, eu percebi mais ou menos entre os 38 e 40 anos que eu precisava migrar para o digital e me expor mais publicamente. E para superar a vergonha e a dificuldade de comunicação, eu criei um plano que não apenas ajudou, mas também passou a transformar a vida de outras pessoas com desafios semelhantes. Assim nasceu a Usinaria. E o grande diferencial foi consolidar um plano organizado e com resultados baseados em toda a minha experiência como consultor empresarial. E como eu já disse anteriormente, o Glow Up não está só na imagem, mas também nos upgrades e nos upsells. Consultorias financeiras, de marketing e de novos produtos impulsionam a performance dos seus negócios. A consultoria comercial foca em aumentar as suas vendas. E a consultoria de comunicação e oratória ajuda você a falar publicamente e também para as câmeras. E para facilitar tudo isso, nós disponibilizamos estúdios para gravações de podcasts ou de qualquer tipo de conteúdo para você. Hoje, a Usinaria alcançou mais de 1 milhão em vendas em um ano e estamos em mais de 7 cidades e 3 países. E o que é preciso para alcançar seu grande objetivo? Estar rodeado com pessoas que já chegaram lá e podem trilhar esse caminho junto com você. A Usinaria funciona porque as estratégias são adaptadas ao seu perfil, tempo, urgências, localidades, público-alvo, dificuldades e principalmente aos seus talentos. Agora, você tem uma decisão a tomar. Permaneça na sua zona de conforto, continue ganhando o mesmo volume de dinheiro e ouvindo as mesmas pessoas sem avançar. Ou você pode clicar no botão aqui abaixo e conversar com um de nossos especialistas para entender como a gente pode caminhar junto para alcançar os seus grandes objetivos. Seja bem-vindo à Usinaria.